Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Joias da Espiritualidade Teodora Cristel. O conteúdo de hoje, gente, é sobre: devemos ter medo de espíritos? Devemos ter medo de espíritos, gente. O que vocês acham, hein? Vou responder. Não se deve de ter medo, ok, pessoal? Não se deve de ter medo. Por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque assim eu conheço pessoas que qualquer barulhinho estranho que parece ser um espírito, um vulto, seja o que for, uma energia diferente, meio estranha, densa principalmente. Tem pessoas, gente, que assim ficam com um medo enorme, pessoal. Ok? Gente, isso aí me chama muita atenção. Óbvio que quando era bem jovem, lá na minha infância, até na minha adolescência, até ali pelos meus 20 e poucos anos de idade, eu era assim também, gente. Eu tinha medo. Eu achava que, tipo assim, sempre tivesse um espírito por perto, ele queria sempre. A intenção dele seria fazer o mal. E não é sempre isso, pessoal, ok? Não é sempre isso, gente. Eu parei de ter esse medo que muitas pessoas têm quando eu comecei a ler os livros do Allan Kardec. Teve um livro que me chamou muita atenção dele, que, se eu não me engano, é o Livro dos Espíritos, que ali fala como é que é sobre obsessores e tudo mais, né? E daí tem uma parte do livro, gente, acho que é este livro até, O Mundo dos Espíritos, que fala que não se deve de ter medo. Allan Kardec fala isso porque aqui na matéria, quem manda na realidade somos nós encarnados, não os desencarnados. Tá, e as divindades, os anjos e daimons e tudo mais, né? Seres assim, superiores. Tá, daí isso aí é outro departamento, ok? Gente, vamos falar de desencarnados, de nós aqui, tá? De desencarnados, pessoas que já desencarnaram, que são só espíritos que estão aqui, em vez de eles estarem no local certo deles, não, eles estão aqui junto com nós. Daí que acontece? Alguns só ficam ali observando as pessoas e tal, outros que desencarnaram, que tiveram vícios quando estavam em vida, eles se aproximam daquelas pessoas, de encarnados que têm os mesmos vícios que eles tiverem, assim vai por diante, ok, gente? Cada espírito tem as suas intenções, sejam boas ou ruins. Algum familiar seu que desencarnou e daí ele fica do teu lado achando que está te protegendo, na verdade ele está atrapalhando a sua vida. Isso já aconteceu comigo durante 15 anos, gente. Bastante tempo, mas acontece e muito, ok? Tá. Assim, pessoal, não se deve de ter medo de espírito, ok? Medo não se deve de ter. Tá, e aquele espírito que ele fica ali incomodando, assim, que tem uma energia muito densa e tal, tá ali te observando. Gente, dependendo, pessoal, fazer uma limpeza no local, ok? Ah, tu quer ver o porquê daquele espírito? Pode fazer também.
Mas daí é difícil, né? Esse tipo de trabalho. Mas se não se deve de ter medo, pessoal. Ok? Óbvio que, tipo, dar de frente com o espírito jamais também. Ok, gente? Jamais faça isso. Dar uma de exorcista, jamais faça isso. Que tem que fazer uma limpeza. Ai, como que se faz? Gente, tem várias maneiras de fazer uma limpeza. Tipo, uma das limpezas que se faz. Tu teve um familiar na tua casa que ele desencarnou e tem muito objeto, roupas. Gente, não assim. Eu tô olhando para o lado, mas exatamente sobre o assunto que eu estou falando para vocês aqui, ok? E eu vou continuar o vídeo, ok, pessoal? Até o fim, até terminar aqui falando sobre o assunto. Tá? Parece que tem algo, tá? Mas vou até o fim. Ah, o barulho é lá de fora, não é aqui dentro, ok? A gente, por isso, tá, pessoal? Se é uma pessoa leiga assim já, ai, eu tô com medo, tá? Tipo, voltando ao assunto, um familiar que morou com você e desencarnou. Ficou muita roupa, calçado, muitos objetos de uso, móvel, tudo. O que se faz? Pega as roupas dessa pessoa, desse teu familiar que morou contigo e doa roupas, calçados, seja o que for. Ah, tem a cama dele. Se tiver que doar a cama, doa. Porque, gente, eu falo isso por experiência própria. Aqui em casa tinha uma parte da casa que estava cheio de tecidos, roupas de uma pessoa desencarnada. E essa parte da casa, com certeza, estava cheia de miasmas, porque essa pessoa ela era muito negativa, ela era tóxica, tudo, tá, gente? Sim. A partir da hora, e isso aí faz o quê? Uns 2 meses que eu decidi. Veio um estalo na minha cabeça de pegar todos os tecidos dessa pessoa, roupa e outros objetos dela e doar. Por quê? Estava ali ocupando espaço, tudo com a energia da pessoa, ok? Tipo, isso aí eu já falei em outros vídeos. Eu tô com um roupão aqui. Ok, gente? Esse roupão que eu tô usando é meu. Então, esse roupão tem toda a minha energia, tanto positiva como negativa, pessoal. Ok? Fica tudo... Ah, é até móvel? Sim, porque é da pessoa. Principalmente se a pessoa comprou. Ok, gente? Fica com a energia dela. Ok, pessoal? Tá? Assim, então, tem várias maneiras, conforme quem é o espírito. Se é de... Por incrível que pareça, gente, às vezes o de familiar é mais fácil de tu lidar do que o espírito de uma pessoa estranha que tu nunca conheceu. Ok, gente? Por incrível que pareça. Eu falo por experiência própria. Quando é de alguém estranho, pessoal, é muito difícil daí tu, tipo, limpar, assim, leva tempo, gente? Tá?
Falando sobre medo. Por que ter medo, gente? Um dos motivos desse vídeo, pessoal, por que eu tô fazendo? Agora, esse final de semana agora, gente, eu viajei para Florianópolis, Santa Catarina. Ok, gente? Eu me hospedei no hotel, eu não tenho casa lá, ok? Não tenho, assim, parente que mora lá que eu me hospede na casa dele. No hotel. Um hotel muito bom, ok? Eu não vou fazer propaganda, gente, porque eu vou falar uma história aqui, daí vão achar que o hotel é mal assombrado. Não é mal assombrado. É um local de uma energia muito boa. Eu saí de lá renovada até. Não é um retiro espiritual, não é. É um hotel de turismo, como qualquer outro que tem lá, ok? Maravilhoso, só que é o seguinte, vou falar essa história para vocês. O quarto que eu me hospedei, gente, fui eu e meu marido, ok? Quando, tipo, de manhã que eu me acordava, como eu tenho o hábito de me acordar 5 horas da manhã, de segunda a sexta, gente. Mesmo nos dias, tipo no final de semana, que eu não tenho assim compromisso com horário, quer queira ou não, eu acabo me acordando este horário e daí acontece de eu não conseguir mais dormir. Por quê? O meu organismo já se adaptou a este horário. E, gente, não tem como. A não ser que eu esteja muito cansada ou doente. Daí para mim ficar até 8, 9 horas. Mas não, eu me acordo bem cedo, por mais que não tenha compromisso. Daí, tipo os dias agora, que era para mim dormir pelo menos até umas 8 horas da manhã, assim, não, 5 horas. Só que daí eu ficava na cama, dava um cochilinho, me acordava de novo e tal. Ficava na cama até as 7 da manhã. Meu marido ficou dormindo até umas 9 e pouco da manhã. Daí, ali, eu me acordava às 7, me acordava não, me levantava às 7 da manhã, estava sozinha, óbvio. E ali tomava, faço meu de jejum com água morna, né? Tomo minha água e tal, dou uma olhadinha no celular, aí vou tomar banho, tudo, né? Me organizo. Nessas horas que eu ficava sozinha, assim, nesse quarto, um quarto não, é um apartamento que eu me hospedei no hotel, apartamento de 2 andares, gente, ok? Eu sempre sentia que tinha alguém olhando para mim. E pessoal, volta e meia, ok? Tanto nas horas que eu me acordava, que eu ficava sozinha, até umas 9 e pouco ali, me organizando, como algumas horas, tipo, que eu ficava sozinha, tipo, meu marido ia dar uma volta, ver algo, e eu não queria sair com ele, teve horas, eu queria ficar sozinha, tinha algumas tarefas a fazer ali, ok, pessoal? Ficava ali, fazer algum exercício e tal, sozinha. E eu sentia que sempre tinha alguém me olhando ali dentro desse apartamento, gente. Sabe? E foi assim durante esse final de semana. Daí vocês assim, não digo que todos, mas alguns aí que estão assistindo vão perguntar: Teodora, tu não sentia medo? Não sentia, gente. Medo. Só ficava meio assim, né? Tá?
que tinha alguém ali me cuidando, ali dentro. E foi assim. Daí, hoje eu voltei para Porto Alegre. Ok. Hoje de manhã eu me levantei antes, como sempre, tomei o meu banho, tudo. E teve uma hora que eu tava no banheiro ali, me ajeitando, né, depois do banho. Na porta do banheiro parece que tem alguém me espiando, sabe, gente? E eu dou uma olhada e daí o espírito ele se esconde. Mas é aquele mesmo espírito, com certeza. Sabe por que eu digo que sempre foi o mesmo espírito? A energia era a mesma, gente. Assim, eu não senti medo, não me deu nada de aflição, nada disso. Ok, pessoal? Por incrível que pareça, só sentia que tinha alguém ali, tá? E não me deu nada, assim, algo... Eu não senti energia densa, ok, gente? Não senti mesmo energia densa. Nada disso. Isso me chamou a atenção, ok? Mas tinha alguém ali. Gente, o que eu acho que ali nesse apartamento que eu me hospedei, que passou na minha cabeça depois, assim, tudo. Principalmente depois, agora que eu tô em Porto Alegre, o que passou na minha cabeça? Me passou o seguinte, gente, será que esse apartamento, como Florianópolis é uma cidade turística, tipo em época de verão, assim, de novembro, dezembro até fevereiro ou março, até essa época, tem muito turista do Brasil inteiro, da Argentina também, alguns europeus vão lá. Durante o verão, gente, os hotéis, tanto hotel de, assim, o mais simplesinho até o de 5 estrelas, vamos dizer assim, de alta. O mais luxuoso que tem lá tudo lotadíssimo os hotéis. E fora as casas que alugam também, né, que os proprietários têm lá e alugam para turista, ok, gente? Então, assim, é muito movimentado. Daí, o que passou na minha cabeça ali do apartamento? Aquele apartamento, de repente, aconteceu algo ali que não se sabe. Quando? Não sei, não faço ideia. Mas aconteceu algo ali. Esse espírito que está fazendo ali, me cuidando. De repente, ele está sempre ali, nesse apartamento. Por quê, gente? De repente, foi um turista que esteve ali e desencarnou ali dentro. Acontece, né, pessoal? Ah, mas como será? Pode ser cardíaco, uma parada cardíaca, um infarto, ou uma pessoa que foi dependente química, exagerou nos vícios e também desencarnou ali dentro. Ou assim, N's motivos dela ter desencarnado, pessoal. N's ali. Ok? Vocês podem imaginar vários acontecimentos que pode ter acontecido ali. Como que ela desencarnou ali dentro. Isso passa na minha cabeça. E ela fica ali. Então, seja quem for que vai ali, vai ali, eu, outra pessoa, qualquer outro turista,
Vai ficar aquele espírito ali olhando, observando. Tá, e as pessoas que não sentem isso, tipo, meu marido não sentiu nada. Eu falei pra ele, hoje, né? Olha, tu nem sabe. Parece que tá sempre alguém comigo ali, me cuidando. Meu marido disse, eu não senti nada, tal. Tem pessoas que não sentem, tá? Daí, pessoal, é o seguinte, eu sinto pessoas mais sensíveis, como eu, assim, sentem, ok? Daí você, como que tu não... Assim, eu não senti energia densa, por incrível que pareça, ok, pessoal? Não senti. Tava ali. De repente, essa pessoa não desencarnou por dependência química. Se fosse por isso, a energia ia ser muito densa, velho. Muito, muito. Sei. Tá? Mas pra mim passa isso. Ok, pessoal? Fiquei com medo? Não fiquei nem uma hora. Só ficava meio assim, né? Não fiquei. Tá? Pessoal, assim, parem de ter medo de espírito. Ok? Ai, não sei o que. Tu senti isso? Eu, pra mim, assim, a melhor limpeza que tem, no caso, se não é familiar, que ficou os objetos dele, não tem nada de ninguém desencarnado na tua casa, tá? Vamos falar da residência, tá? No caso, mas tu sente que tem uma presença ali e tá te incomodando? Tá te incomodando? Atira sal grosso em todos os cantos da casa. Ok? E deixa esse sal todo na tua casa, nos cantos, atirado no chão ali, do dia para o outro, 24 horas, ok, gente? No outro dia, ou até menos de 24 horas, mas de um dia para o outro. No outro dia, já de manhã, se tu tem tempo já de manhã, varre todo esse sal grosso e passa um pano no chão, um banho de ervas, de alecrim, arruda, até de boldo, seja o que for. Se tu, aí assim, ao mesmo tempo tá passando esse pano, eu costumo fazer isso, de rezar Pai Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai repetidas vezes. Ou o Salmo 91 repetidas vezes, só que o Salmo 91, para te lembrar de cabeça é difícil, né? Então, reza a oração do credo repetidas vezes, enquanto tá passando pano ali no chão. E assim, tu varre de trás para frente da tua residência, ok? E depois passa o pano de trás para frente também, tá? Assim, lá da peça dos fundos até a peça da frente, tudo. Queima um incenso, ok, pessoal? Passa incenso tudo. E tu vai sentir a diferença, ok? Ah, mas dizem que derrubar sal grosso no chão, atirar no... Ai, que traz azar. Isso é conversa mole, gente. Tá? Isso é de séculos atrás que falavam isso, porque o sal, ele tinha muito valor, o sal era caro, pessoal. Então, as pessoas falavam isso para não desperdiçar o sal, ok? Por causa disso. Tá? O sal cair no chão não vai trazer discórdia dentro do lugar, não vai trazer má sorte, nada disso. Não vai acabar com a tua prosperidade, isso aí é conversa. Tá? O sal, ele repele os maus espíritos. Vamos dizer assim, né? Forma de falar, né? Os espíritos densos, né? Os obsessores e assim vai por diante. Ok? Faz isso. Eu acho a melhor limpeza para esse caso aí,
ok? E pare de ter medo de espírito, tá? Tem um espírito que me atormenta de noite, ok? Eu durmo, ele me ataca. Daí depende como ele te ataca, porque ele te ataca sexualmente, se é sexualmente, daí tu tem que ver se tu não tá muito carente, tá? Se o problema até não tá contigo. Ah, mas como assim, Teodoro? Porque é o seguinte, às vezes o espírito que vem te atacar sexualmente, abusar de ti ali na hora do sono, ele tá vendo que tu tá com alguma carência, sei lá, algo assim. Tá? Não digo que é sempre isso, mas tem vezes que é. Daí tem que ver contigo. Óbvio, tu tem que ver um meio de afastar esse espírito. Como? As pedras boas para pôr no quarto. Selenita, ametista, ok? Cristal, esse cristal aqui eu vou mostrar para vocês, ó. Também é muito bom, ok? E sempre defumar a casa, principalmente o teu quarto antes. Músicas de vibração positiva, como eu mostrei esses dias em vídeo aí, para mudar a tua frequência, tá? De repente a tua frequência energética está muito baixa. E quando ela está bem alta, daí até evita desse espírito ele vir te incomodar. É verdade que eu tô falando, pessoal, isso aí é verdade, ok? Aí ver, é aí que eu digo, ver se o problema também não tá contigo, ok? Porque às vezes tem espírito que se aproxima da gente porque a gente tá com algo ali que chama a atenção dele, ele vem e ataca, ok, pessoal? Ai, obsessor, aquele que vem e bate em mim. Gente, vai ver o que que é, se não é de repente de magia, de feitiçaria, ok? Ou aquele obsessor que é de vidas passadas que foi teu inimigo também, ok, gente? Tem muito disso e dá um jeito, vai numa casa espírita, ok? Ou, assim, tratamento de reiki também resolve isso e assim vai indo, gente, ok? Assim eu entendo que tem vezes que não tem como não ter medo, principalmente quando é atacado quando dorme, né? Isso acontecia há muito anos atrás, comigo eu ser atacada na hora do sono e é horrível. E a gente tem medo de dormir até. Só que daí tem que dar um jeito, pessoal, não pode deixar, ok? E não ter medo. Dica que eu vou dar, que eu aprendi com uma evangélica. Tá vindo aquele espírito em cima de ti, quer bater em ti, te atacar, seja sexual, que for, que vem te atacar. Chame por Jesus. Eu fiz isso e resolveu. Ok, gente? É a partir daí que eu perdi o medo, tá? Que eu descobri assim, não, tem espíritos, se tu falar o nome de Jesus, eles assim se mandam, tá? Aí que eu acreditei que Jesus, o Jesus Cristo, né, o ungido, ele existiu mesmo e foi um grande homem. Foi e é ainda um ser de luz, com certeza. Então, façam isso, que isso aí vai fazer vocês a não terem mais medo, até. Mas faz com fé, acredite no que está fazendo. A partir da primeira vez que eu fiz isso, gente, eu me senti mais forte, espiritualmente até. Ok, gente? Ah, por causa do nome de Jesus.
Não só por causa disso, mas porque ali eu vi que tem seres de luz que eles afugentam esses espíritos, ok? Que são de baixíssima vibração, que assim uma densidade assim de extrema densidade, vamos dizer, sim, tá? E então faz isso. Reza a oração do credo, uma vez eu já fiz isso, rezar a oração do credo e passou. Faz isso, uma oração, Pai Nosso, Ave Maria, aquela oração que tu acredita que pode, poderosa, que vai funcionar. E daí, e tu vai perdendo o medo aos poucos, né? De uma hora para outra que tu vai criando coragem, isso aí não existe. É aos poucos, como tudo na vida é aos poucos que muda, isto também, questão do medo, vai mudando aos poucos. Ok, gente? Tá? O que me chama a atenção é que tem pessoas que dizem, não digo que todas são assim, algumas, aí conta nos dedos até, mas tem. Pessoas que se dizem da Umbanda, Quimbanda, algumas, conta nos dedos isso aí que eu vou falar. Mas tem. Eu conheço uma pessoa que ela se diz da Quimbanda, tá? E que ela tem medo de espírito, tá? Sabe? Ai, Deus me livre, um espírito. Pera aí, eu nunca falei, eu nunca tive a chance de falar para a pessoa. Pera aí, tu é da Quimbanda e tem medo de espírito? Tu não sabe as armas que tu tem para afugentá-lo? Sabe? Me chama a atenção a pessoa que diz que é da Quimbanda, gente, ter medo de espírito. Né? E daí, uma vez eu comentei sobre o gato. O gato, gente, ele é um bicho que quando ele vê um espírito, ele fica com um olhar tão aficionado ali, tá? Que não tem como tu ver que tem alguém ali que tá chamando a atenção dele. Mesma coisa o cachorro também. E né, essa pessoa, ai, Deus me livre se eu ver. Assim, mas você é da Quimbanda. Que medo é esse? Sabe? Isso aí me chama a atenção, gente. Ok? Tá? Essa pessoa ela não tem noção, não sei, ela só é da Quimbanda porque tem uma familiar dela que a dela entrou também, sei lá para quê. Sabe? Eu penso assim, né? Tá? É estranho pessoas que são de tal crença ter medo de espírito. É a mesma coisa tu querer entrar na bruxaria e tu ter medo de espírito. Daí não entra. Ah, eu quero praticar bruxaria e tal, estudar a bruxaria, ter experiências e tal, e não quero ver espírito. Não quero sentir energia de espírito. Como é que tu não vai sentir? Tu vai sentir. E às vezes, gente, não é fazendo bruxaria, estudando bruxaria, que tu sente. Às vezes, rezando, tu sente uma energia ali. É, boa ou ruim, ok? Tu sente na hora, e daí tu vai deixar de rezar, tipo fazer a tua quaresma com o Arcanjo Miguel porque tem espírito ali? Não, continua. Ah, mas por que o espírito? Daí depende do espírito. Às vezes é um espírito que ele está à procura de luz. É só isso, tá? Já aconteceu de eu fazer quaresma do Arcanjo Miguel um dia e veio um espírito que queria me interromper, que me tocou aqui. Eu peguei a minha mão e fiz assim, ó, peraí, é o meu momento. E não interrompi a minha oração, o meu ritual. Continuei até o fim, ok, gente? Ah, até rezando a gente sente uma presença. Vem um ser ali para atrapalhar. Só que tu não deve de deixar.
Tu tem que pôr na tua cabeça, o meu ritual é mais importante do que interromper por causa de um ser ali, um ser um ser que não é de luz. Ok, pessoal? E deixar o medo de lado. Tem pessoas, eu quero ser bruxa, eu quero ser má, sei lá o que a pessoa quer ser e quer estudar, mas não quer sentir que tem espírito. Não tem como. Eu vou dar um exemplo bem simples. Mesmo não fazendo nada disso, não praticando magia, não rezando, não fazendo nada, tu sente às vezes uma energia meio diferente, sem fazer nada, ok? Então, não tem como. Tipo, eu tava nesse apartamento, eu sentia a presença. Agora, vocês acham que eu ficava lá com medo, assim? Tipo, meu marido saísse e eu não queria ficar sozinha. Vou ficar lá deitada lá na cama até as 9 e pouco por causa de um ser que estava lá dentro? Não, eu pegava e fazia as coisas que eu tinha que fazer lá, me organizar e tudo. Gente, parem com isso de ter medo, ai que tem espíritos do mal. Tem! Aprenda a se defender e a se proteger principalmente contra esses seres aí sem luz. Ok, pessoal? Ter medo, gente, não vai evoluir em nada. Tá? Parem de ter medo de espírito. Não devemos ter medo. Óbvio que se é algo muito denso, muito pesado, assim, tem que ter uma cautela, um controle. Mas daí tem que parar para pensar o que é bom para ir experimentando até tu conseguir, ok, gente? Com cautela, tá? Com equilíbrio, ok, gente? Não vai dar uma de exorcista, tá? Eu já fiz disso de dar uma de exorcista, olha, me dei mal, tá? Depois eu tive que chamar uma pessoa mais, assim, capaz para fazer o que tinha que fazer, ok, gente? Tá? Use com cautela e tal, tá? Não mete os pés pelas mãos também. Tem que analisar bem. Tem que ser assim, tipo, tu tem fé, tudo, tu acredita na tua fé, ok. Mas ao mesmo tempo seja racional no que tu tá fazendo. Seja racional. Racional, gente. Tá? Mas assim, é vivendo e aprendendo, como se diz. Para que ter medo de espírito? Tem porquê. Ah, que tem espíritos que metem medo na gente? Tem. Mas mesmo assim, para pensar o que tu pode fazer para perder esse medo. Ok, pessoal? Tá? É isso, gente. Vamos parar de ter medo. Imagina lá no apartamento que eu tava. Tinha alguém ali sempre cuidando. Eu sei disso. Mas me organizava tudo, eu tinha algumas tarefas, alguns estudos a fazer ali, fazer meus estudos, deixa, fica olhando, tá? É um espírito que está sempre ali e vai continuar por um bom tempo nesse apartamento ali. Se aconteceu algo, com certeza algo aconteceu ali. O que exatamente eu não sei, não tenho ideia, gente. Tá? Mas tá ali. A mim não me incomodou, pessoal. Ah, mas será que não sugou a tua energia? Pode ter sugado, de repente. De repente, esse espírito viu que eu sou uma pessoa, né, que mexo, né, muito com o espiritual, aquela coisa toda.
sugou minha energia. Eu me senti às vezes um pouco cansada, com certeza. Ok, pessoal? Tá? Mas mesmo assim, como é um local que eu não moro ali, fiquei poucos dias, tá? Ah, de repente pode acontecer de te acompanhar, tá? Pode acontecer. Mas eu não senti mais a energia nesse espírito, tá? Agora tá, não sinto que tem alguém, assim, que seja, né? Okay? E mesmo que venha acompanhar, vai chegar uma hora eu vou falar, olha, aqui não é o teu lugar, vai embora, tu não é bem-vindo. Eu já fiz isso e funcionou. E pessoal, tá? Não tem que ter medo, tem que saber como fazer as coisas corretas, com muita cautela também, dependendo da situação, tá, gente? Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Um beijo enorme e tudo de bom para vocês. Tchau!